A Agricultura BR começa essa edição e o assunto é soja. Vamos falar um pouco a respeito do momento de mercado, sobre como que vai reagindo principalmente aqui para o Brasil, em um momento em que nós temos feriado prolongado na China, em que nós estamos ainda vendo o rescaldo das decisões do governo da Argentina com a redução da tributação das exportações daquele país e desenvolvimento da soja aqui na América do Sul, ainda que tenha tido alguma chuva em alguns países produtores. Mas quem conversa conosco e fala sobre o tema é Enio Fernandes, analista de mercados. Enio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Enio, o que tem pesado mais nesta formação de preço de soja em relação a esses fatores que são geopolíticos? Ou também a questão interna, o produtor, ele comercializou sua soja, mas talvez não num volume que poderia. O que mais que está impactando os negócios? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui no canal do Boi na Agricultura BR, é sempre bom falar com vocês. O mercado, na verdade, ele está se comportando conforme previstos, né? Durante o ano de 2024, nós participamos aqui algumas vezes, né? E a gente falava que quanto mais perto da colheita, quanto mais perto da certeza de uma safra sul-americana mais volumosa, principalmente brasileira, né? Os preços seriam pressionados. E aí a gente sempre tem surpresas, né? Essa diminuição, mesmo que por um período, essa diminuição das retenções vai ser do dia 27, agora, segunda-feira, né, passado, até o dia 30/6. Depois há rumores que isso pode ser deixado a definitivo, mas ainda é rumores. Mas quando a gente olha a grande safra do Brasil vindo, várias consultorias falando em 170 milhões de toneladas, nós estamos falando do feriado lunar chinês, a China se preparou, ela comprou mais estoques para entrar na safra agora menos frágil com a relação com Donald Trump. E no final do dia, os preços até estão em patamares interessantes. Nós estamos vendo Chicago, um contrato maio, acima de 10,60, uma safra desse tamanho. Não é um preço ruim. Tudo bem que o produtor queria receber mais reais por saco na sua operação, né? Tudo bem que o prêmio está negativo, mas quando a gente olha Chicago não está no momento ruim devido ao tamanho da oferta que nós vamos entregar. Enio, havia uma expectativa grande em relação às medidas que o novo governo norte-americano tomaria contra a China e, com isso, como que a China iria reagir frente a essas decisões, né? E ao que tudo vai mostrando, é um cenário muito calmo, muito tranquilo, abaixo, inclusive, do que estava sendo precificado pelo mercado. E isso fez com que o dólar, um dos motivos que fez com que o dólar também recuasse. O dólar agora, por exemplo, ele vem na marca de R$ 5,87, vem registrando nova queda. E isso na formação de preços, aí eu falo desde a indústria frigorífica de bovinos, que também tem tentado baixar as referências para a arroba de boi no Brasil, até as tradings que operam com a exportação de soja. Como é que isso impactou mais ou menos na formação desse preço da oleaginosa aqui no Brasil? Impactou muito. Primeiro, você foi bem preciso no que você falou, né? Durante a campanha, Trump falou em taxar todo mundo a 10%, quem vendia para os Estados Unidos, ameaçou taxar a China até em 60%. O que nós vimos no discurso de posse dele nesses dias de governo e principalmente na semana passada nós tivemos o Fórum Econômico Mundial em Davos e Trump fez um pronunciamento via satélite, via transmissão. Ele falou durante 25 minutos e ele foi muito ameno, amigável com a China. E até agora ele não pôs tarifas nenhuma com a China. Prometeu sim taxar o México e o Canadá em 25%, agora dia 1º de fevereiro, ou seja, já no sábado agora. Só que hoje sai um rumor no mercado que um secretário de Donald Trump afirma que em vez de taxar 10% os outros países, ele poderia pôr taxas de 2,5% e a cada mês ele subir nessas taxas. Aonde que isso resume? Muito discurso, muita bravata, pouca ação. Isso impacta diretamente a
percepção de risco do mercado. Com essa percepção de risco menor, uma menos tensão geopolítica no mundo, esse dólar cai. O dólar é o principal item na formação de preço das commodities agrícolas, na soja principalmente. Toda vez que o dólar cai, nós temos menos reais recebidos pelos produtores. Outra coisa interessante também é que alguns custos ficam maiores. Vou te dar um exemplo. O frete. Se eu tenho um frete de R$ 200 por tonelada para transportar a soja do interior para um determinado porto, o dólar a 2 eu tenho US$ 100. Se esse dólar está a 3, ele é US$ 70, próximo de US$ 70. O que eu quero mostrar com você? Quando o dólar cai, além de aumentar os custos dos produtores na exportação, ele diminui a renda desse produtor. E isso pode fazer com que o produtor tenha mais preocupações durante a colheita. O que aconteceu que foi interessante? Os produtores brasileiros, eles foram muito ágeis no final de dezembro e no começo de janeiro. Quando nós vimos a moeda norte-americana ter cotações de 6, 6,10, 6,30, eles aproveitaram e realizaram as vendas. A comercialização andou bem nesse final do ano. Tem muita coisa para vender ainda, mas essa atitude dos produtores de capturar essa alta do dólar amenizou um pouco o problema. Enio, e dentro dessa esteira das barreiras que vão sendo criadas e custo de produção e custo logístico que o Brasil tem, isso tem muita relação com o câmbio, eu vou continuar falando das expectativas, porque numa visão mais superficial, uma barreira norte-americana mais intensa contra a China e uma reação chinesa, até certo ponto seria positivo para o Brasil, principalmente na área de grãos. Aparentemente isso não vai ocorrer ou não vai ocorrer em curto prazo. O cenário parece muito calmo, inclusive, do ponto de vista econômico. Mas isso muda muita coisa no cenário das exportações brasileiras, já que temos uma previsão de 105 milhões de toneladas embarcadas? Eu vou começar a resposta pelo caminho mais fácil, né? As exportações. Nós vamos exportar 105 milhões com um dólar 5,50, 5,60 ou 6,10. Nós vamos exportar isso assim. O mundo está demandando, o mundo vai demandar, nós temos produto. Esse peso da safra faz com que os preços cedam, isso aumenta a nossa competitividade. A China precisa dessa soja, o mercado precisa dessa soja. Então, nós vamos exportar esses 105 milhões de toneladas. Podemos ter errado 1 milhão para baixo, 1 milhão para cima, mas isso não altera o contexto. Agora, é importante o ponto que você falou. Essas taxações, essas tarifas vão vir ou não? A gente tem que lembrar que nós estamos falando de um presidente muito mercurial, ele é muito intempestivo. Fala uma coisa, muda, fala outra coisa, muda. O cenário entre China e Estados Unidos estava extremamente tranquilo. O Trump tentando se aproximar da China. Só que agora, olha o que aconteceu ontem, uma coisa totalmente não prevista, imponderável. Uma empresa de inteligência artificial chinesa, a DeepSeek, me apresenta uma plataforma com custo extremamente abaixo do que um custo de investimento das plataformas americanas, uma demanda por energia extremamente abaixo e a plataforma aberta, quer dizer, todos os operadores podem olhar lá dentro, verificar o que está acontecendo e ver se aqueles dados são reais ou não. Em contrapartida, do outro lado, nós temos empresas norte-americanas, NVIDIA, Google, todas as empresas de tecnologia, com investimentos bilionários, 60 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares, para desenvolver essa plataforma. Lembra a todos que na posse de Donald Trump, nós tínhamos os magos das Big Techs, as maiores fortunas do mundo lá, apoiando Trump, investiram na campanha de Trump. Será como que Trump vai reagir a essa força que mostrou o mercado chinês, mesmo com chips mais simples, entregando um produto tão bom quanto o que o americano faz, a um custo extremamente mais baixo e plataforma menor? Isso pode ferir os interesses norte-americanos. Desde Biden, os Estados Unidos foi restringindo chips mais sofisticados para a China. E a China foi se adaptando.
Esse investimento não é de agora, são anos e anos investindo em tecnologia, em conhecimento, em mão de obra, para poder para construir esse caminho. E essa estratégia de dominação americana na tecnologia da informação, na tecnologia da inteligência artificial, parece que não está dando resultado. O Trump pode reagir. Ele pode retalhar a China, ele pode ser pressionado por essas empresas de tecnologia a retalhar a China. Então, tem muita coisa para passar debaixo da ponte. Quando você fala de Trump, você precisa dar um pouco de tempo, né? Como ele vai reagir. Caso essas medidas sejam implantadas, naturalmente a China vai se posicionar. E ela se posicionando no mercado agrícola é uma das fragilidades de Donald Trump, é uma das fragilidades do governo norte-americano, porque grande parte do eleitor de Donald Trump está no Corn Belt, está no centro-oeste americano, está onde se produz soja e milho, grandes produções. E soja, de cada 100 cargos que é comercializado no mundo, 60, 62 cargos vão para a China. Quer dizer, é difícil eu performar bem em soja se eu não tiver uma relação fraterna, amigável com a China. Então, tem muita coisa sobre a mesa. Essa questão, se nós fazemos essa entrevista antes desse fato, dessa empresa de tecnologia da China ter soltado esse produto ontem, eu falaria para você que as sinalizações são de tranquilidade, mais para um acordo comercial do que para uma guerra comercial. E o inverso é verdadeiro. Se nós tivermos um acordo comercial entre China e Estados Unidos, a preferência comercial vai ser dos Estados Unidos. A China vai comprar o máximo possível dos Estados Unidos para amenizar essa relação. Nisso, o Brasil perde competitividade. A China vai ficar sem comprar do Brasil? Não. Hoje a China, de tudo que a China importa, 70%, 72% é soja brasileira. Isso poderia cair para 68%, 65%. Em uma guerra comercial, isso poderia subir para 80%. Ou seja, é mercado que a gente deixa de ganhar caso essa relação China e Estados Unidos seja amenizada. Agora, só para deixar bem claro aos senhores e às senhoras, sempre tem um imponderável. Nenhum analista de mercado de soja estava esperando esse lançamento dessa plataforma nova chinesa de inteligência artificial. Tanto é que o mercado ontem, as bolsas, se você somar as bolsas americanas, perderam quase $1 trilhão. Uma empresa perdeu mais de 500 bilhões de dólares. Ou seja, é um fato inusitado. Podem surgir fatos inusitados que deixem essa relação China e Estados Unidos mais tensa. Eu não sei se esse período de calmaria vai perdurar por muito tempo.